Olha só, uma dúvida que os cuidadores têm é o que eles vão fazer dentro da sala de aula. Tá, eu vou levar o menino ao banheiro, eu vou dar um remédio, vou dar uma comida, que a gente já viu na aula anterior, os cuidados paliativos, eu vou trocar uma fralda, eu vou dar um banho se for preciso, eu vou ajudar essa criança a ir de um lugar para outro, tá. Mas dentro da sala de aula, o que é que eu vou fazer? Aqui a gente chegou num ponto muito importante e que é muito discutido, tá? O cuidador, ele vai ajudar esse indivíduo a aprender? Bem, a gente precisa entender que o professor, ele é quem manda nessa sala de aula. A gente já falou sobre isso, né? A gente também já sabe que o professor é quem vai fazer o planejamento, o plano de aula, é o professor que vai fazer um PDI, que é um plano de desenvolvimento individualizado para esse aluno. Ele faz um plano de aula, ele faz o plano do ano, ele faz o plano do mês, e o professor faz o plano daquela semana, o que ele vai executar naquela semana. Ele faz esse plano para todos os alunos, mas ele vai fazer um plano individualizado para aquele aluno com deficiência. É aqui que entra o papel do cuidador, tá? Mas esse professor seria um professor, vamos dizer, eu estou falando de um aluno do terceiro ano. Eu estou falando do professor de leitura, professor de língua portuguesa. Esse professor, ele tem um conteúdo. Ele vai trazer o conteúdo para a aula, mas ele vai trazer o conteúdo para todos os alunos. Ele vai buscar uma forma de como ele vai adaptar isso para aquele aluno com deficiência. Mas é o cuidador que está do lado, que senta do lado, literalmente, desse aluno, quem pode, quem vai ajudar, auxiliar esse aluno com o processo de aprendizagem. Então, eu trouxe aqui 3 formas de como é que você vai ajudar no dia a dia, sentado do lado ali, eu digo sentado, em pé, né, do jeito que for possível, ali do seu aluno com deficiência. Número 1, a gente tem a fala, tá certo, gente? A fala é um recurso. A forma como a gente fala com esse indivíduo influencia demais para que ele responda. Então, desde o primeiro dia, tem que manter essa relação de comunicação. Essa relação entre você e esse aluno tem que ser de autoridade, você é autoridade, ele tem que ver você como autoridade, para que ele respeite você e aceite os comandos que você vai fazer, mas ele também tem que ter uma relação, essa fala precisa mostrar de confiança, essa fala precisa ser também acolhedora, mas essa fala, ela também tem que ser precisa, né? Ali você está ali sentado, você tem que estar falando com aquela pessoa, muitas vezes até reproduzindo o que a professora está falando. Se eu estou falando de uma criança com paralisia, nós sabemos que uma criança com paralisia cerebral, ela não consegue movimentar essa cabeça todos os lados com essa professora andando por toda essa sala. Não, né? Então, cabe ao cuidador, é ele quem vai fazer essa ponte. O que a professora está fazendo, o que ela está pegando, o que ela está fazendo, e você vai baixinho ali, contando para ele. Eu tenho uma criança com paralisia, eu vou ficar o dia todinho calada, só se precisar pegar na mão dele ali, eu vou riscar? Não. O processo de aprendizagem de uma criança acontece de muitas formas. Eu fiz já um checklist para falar sobre a aprendizagem. Então, eu posso falar, tá? Eu posso narrar o que está acontecendo. A tia está fazendo isso, a tia agora pegou isso. Essa criança não consegue mexer a cabeça, o campo de visão dela às vezes é muito limitado, né? Às vezes, dependendo de como é que ela está sentada nessa cadeira de roda, às vezes o campo está para cima, ó. O olho dela está para cima. E essa visão dela nem sempre pode ser uma visão embaçada, pode ser, não precisa, não necessariamente é uma visão igual a de todo mundo. Então, cabe, a fala é um recurso.
Então, essa fala do que está acontecendo, do que a tia está fazendo, do que as outras crianças estão fazendo, né? É também uma forma de ajudar no processo de aprendizagem. Quando eu trabalho com crianças que elas são super, hiper ativas, né? Ou aquela criança que tem déficit de atenção, tudo chama a atenção dela, a minha fala também é um recurso. Eu ficar falando, Luísa, olha o quadro. Lucas, o quadro. Lucas, a tia está fazendo isso. Lucas, Maria Tereza, olha para cá. Então, cabe esse cuidador, e através dessa fala do cuidador, ele está o tempo todo trazendo esse aluno para o campo da atividade que o professor está executando. O assunto, né? Ele está explicando o assunto, ele está trazendo esse aluno para esse universo dele aqui, daquele campinho menor, porque o aluno ele está dentro de um campo maior, que é a sala de aula. Então, o cuidador, ele pega esse aluno e ele traz esse aluno para um campo menor, né? Que é a cadeira dele. Então, a fala do cuidador, o cuidador conversa com ele, tá? Às vezes esse aluno, ele não quer sentar, ele não quer parar, ele não quer entrar dentro da sala, e é a fala do cuidador quem vai dar comandos, quem vai fazer repreensões, quem vai fazer elogios. Então, sim, a sua fala é muito, muito importante no processo de aprendizagem do seu aluno com deficiência. Segundo aspecto são os gestos. Gente, o nosso corpo fala com gestos. Então, eu falo com o meu olhar, sabe? A forma como eu olho para o outro. Eu falo com as minhas mãos. Eu falo com a forma como eu me mexo. Então, o meu corpo também fala. Então, gestos, você pode criar gestos próprios com esse indivíduo. Você pode. Eu tenho uma criança super hiperativa, ou uma criança que está o tempo todo desatenta, é o meu gesto de trazer o olho dela para o que está acontecendo, olhar para o quadro, apontar para o quadro, apontar para o que está acontecendo, né? Então, mostrar para ela como se faz é um gesto. Então, dentro da sala de aula, você está ali, você é esse apoio. Você tem que estar. Lembra da história que tem que estar atento, tem que ser insistente para repetir as atividades, tem que ter paciência. Pronto. Então, aqui na minha fala, eu tenho que também ser insistente. Às vezes, eu tenho que ser repetitivo. Eu tenho que mostrar para essa pessoa, para esse aluno, o que ele precisa fazer, para onde ele precisa olhar, onde no caderno ele precisa escrever, tá bom? E o terceiro são recursos que eu vou falar para vocês, é o último tópico que eu vou conversar com vocês. Vocês podem desenvolver recursos, vou deixar essa discussão mais para frente, e que é até uma discussão, eu não vou fazer recurso porque eu não sou a professora. Vamos já falar sobre isso. Mas sim, existem vários tipos de recursos que podem ajudar dentro desse processo do dia a dia. Tá? Então, o que você fala, como você se comporta, o teu olhar, os teus gestos, as tuas mãos, os teus braços, o teu corpo, tá? Então, a gente se preocupa tanto com isso que a gente vai prestar atenção à roupa que a gente usa, né? Como eu me sento, como eu me comporto naquela sala de aula, tá? Então, isso também, não somente com o meu aluno, mas com os outros alunos, e como eu disse, é impossível você estar dentro de uma sala de aula e você não aprender o nome dos outros alunos, não se importar com os outros alunos, ou você está dentro de uma sala e ficar imóvel enquanto os outros alunos estão em outras atividades. Não, você termina cuidando do seu, mas termina também fazendo um trabalho em grupo de apoio também àquela professora. Olha só, mas é importante a gente entender, reforçar, que a gente aprende de formas muito diferentes, tá, gente? A gente não aprende só lendo, a gente não aprende só escrevendo, a gente aprende de formas diferentes. Todos os cérebros aprendem, tá? Todos. Nós, seres humanos, temos uma capacidade infinita de aprender.
Não tem, a gente só termina de aprender quando a gente morre, literalmente, né? A gente está velhinho, mas a gente está aprendendo, numa velocidade menor, numa capacidade menor, mas está sim aprendendo, né? Esse cérebro nasce, cresce, se desenvolve e vai aprendendo durante todo um processo de desenvolvimento. Só que existem formas diferentes. E aí cabe ao cuidador observar como é que aquele aluno melhor aprende. Tá? Tem que ter essa expertise. Você usou algo mais visual, ele aprendeu melhor. Você usou algo mais auditivo, ele aprendeu mais rápido. Você usou um recurso de pintura, você usou um recurso de colagem, você usou um recurso de fala, você usou um recurso de audição. Então, tem que prestar atenção como é que esse indivíduo ele teve melhor rendimento, como é que ele se despertou mais o interesse e como é que ele aprendeu. Então, a gente precisa entender que a gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende fazendo, pegando, tocando, né, cheirando. Né? A aprendizagem acontece de forma sensorial. Eu preciso que essas informações externas que estão ao meu redor, elas cheguem ao meu cérebro. E como é que ela chega? Através dos meus sensores: olho, nariz, boca, língua, né? Ouvido, tato, tudo aí, todos esses sensores dão abertura, eles são comunicação com o meu cérebro. Então, o processo de aprendizagem acontece no cérebro, não acontece em outro lugar. Tá? O resto do nosso corpo serve para muitas outras coisas, mas o processo de aprendizagem é cerebral, acontece dentro do cérebro, tá, gente? E acontece de forma variada, de forma diferente, tá? Que influencia muitas coisas. Como esse indivíduo dormiu, como ele se alimentou, como esse professor está dando aula, como esse cuidador fala com esse indivíduo. Tudo isso influencia. Você precisa observar o que está acertando e o que não está. Tá? A gente precisa ir observando, porque é a única forma. Ninguém vem com isso no mapa. Né? Não vem quando a gente nasce, não vem isso determinado. E não quer dizer que a pessoa não possa aprender de múltiplas formas. Pode. Às vezes a gente aprende mais, né? De uma forma, menos de outras, ou às vezes a gente aprende bastante com formas diferentes. Tá? Aprender exige repetição. Já falei que o cuidador precisa ser insistente, repetitivo. Tá? O processo de aprendizagem para o nosso cérebro, todo o ser humano, para aprender, ele precisa de horas de repetição. Ninguém aprende a dirigir da noite para o dia. Ninguém aprende a andar de bicicleta da noite para o dia. Ninguém aprende uma atividade profissional da noite para o dia. Raras são as pessoas que têm superdotação, mas elas são exceções, né, que desenvolvem um potencial de aprendizagem numa velocidade muito maior do que todo mundo. Normalmente, as pessoas precisam, para aprender a ler, horas de repetição sobre leitura. Elas precisam contar de hora de repetição. Então, cabe a esse professor também fazer essa dinâmica de repetição. Só que nós sabemos que a quantidade de conteúdos do plano curricular é imensa. E esse professor, às vezes, não tem tempo de voltar nessa repetição. Então, cabe ao cuidador voltar um pouquinho. Né? O que a gente aprendeu ontem? O que nós estudamos ontem? Você lembra? Você lembra do que aconteceu ontem? Você lembra qual era o assunto de ontem? Então, o cuidador ele pode fazer essa ponte, tá? De trabalhar um pouco mais essa repetição. Se o professor não tem tempo para fazer isso, você pode estar ali na sala de aula, baixinho, devagarzinho, com aquele seu indivíduo, falando um pouquinho, relatando o que aconteceu no dia anterior, tá? Porque isso ajuda muito a memória. Atenção e concentração são elementos importantes para a aprendizagem. Gente, fica mais complicado a gente aprender quando o nosso processo de atenção é muito falho.
Notem que pessoas com déficit, com TDAH, eles são pessoas criativas, eles são pessoas que aprendem eles não deixam de ter capacidade de aprender, pelo contrário, né? Muitos têm uma alta capacidade de aprender. O que é a sua dificuldade é de manter o foco de atenção. Então, isso também acontece muito em pessoas com autismo. Manter esse foco de atenção, às vezes, é muito complicado. A pessoa está o tempo todo dispersa. E aí cabe o cuidador prestar atenção e chamar essa pessoa, ó, vamos voltar aqui, ó a tarefa, ó, vamos aqui, você está onde? Onde que você parou? Né? Você volta essa pessoa, presta atenção no que a professora está falando, ó, presta atenção, a tia está falando. Então, cabe, né, o cuidador a prestar atenção se o seu aluno estar atento. Aí aquela fala, já pensou se você, cuidador, está no WhatsApp, resolvendo suas coisas do dia? Já pensou se você está com fone de ouvido, vendo um vídeo no YouTube, enquanto o seu aluno precisa estar atento? Então, cabe você estar, né, bem ligado ao que está acontecendo na aula e fazer com que esse seu aluno, trazer a atenção o tempo todo desse aluno. A gente sabe que isso é muito difícil, manter essa atenção quando esse aluno é muito motor, quando ele precisa ficar se balançando, quando ele precisa ficar andando na sala, quando ele precisa ficar fazendo atividade motora para se autorregular. Isso é um problema, né? O tempo que você vai ficar voltando nesse indivíduo para a atenção dele da sala de aula é maior, né? Se a pessoa desregula, você tem que ir lá fora, caminhar com ela, né? Tenta estar caminhando, mas tenta estar caminhando e conversando sobre a aula, sobre o que está acontecendo. Você lembra, Miguel, o que está acontecendo lá na aula? Você lembra do assunto que está lá na aula? Porque, às vezes, o que acontece? Deixa muito só a criança solta. Ela precisa se regular. Deixa ela caminhar um pouquinho. Tá, mas nessa caminhada, você está conversando com ela sobre o que está acontecendo na aula, você tenta puxar ela para esse assunto, tenta fazer ela te responder alguma coisa que aconteceu na aula, tá? Tem que lembrar, gente, que o processo de aprendizagem é esse. Se você deixar esse indivíduo correr, andar sem regulação, sem tempo, ele pode fazer isso o tempo que ele quiser. E sem nenhum tipo de objetivo, você não vai atingir o objetivo do processo de aprendizagem. O processo de aprender tem regras, né? Eu preciso cumprir essas regras para que esse indivíduo aprenda. Senão, o que vai acontecer? É a reclamação de muitos pais, que o indivíduo está o ano todo na escola e não aprendeu praticamente nada, né? Às vezes diz nada, a gente sabe que aprendeu alguma coisa, mas o que a gente ouve da boca dos pais é: não está aprendendo nada, não sabe fazer nada, está vindo para a escola para quê? Está vindo para a escola só para andar de um lado para o outro, né? Meus filhos, a gente escuta muito dos pais, meu filho não faz nada na escola. Então, isso é um desafio e para o cuidador é meta, tá, gente? Não adianta só esse discurso de é difícil, tem que ter meta, tem que fazer com que esse indivíduo ele preste atenção de alguma forma. E uma das formas é repetir com ele, é falar com ele. Às vezes você pensa que ele não está te ouvindo, tá? Isso acontece muito, principalmente com pessoas com autismo, que não olham para você enquanto você está falando. Então, às vezes, você acha que essa pessoa não está te ouvindo, ela não está prestando atenção. E você está falando com ela e ela está, sim, absorvendo aquilo que você está conversando. Então, conversa sobre a aula, conversa sobre o que a professora estava fazendo, conversa sobre qual era o conteúdo, tá? Conversa sobre o que estava acontecendo na sala de aula. Se ele não se o teu aluno não te dá resposta nenhuma, não se preocupe. Você repete isso, que isso faz parte do processo de aprendizagem. Quando tu menos esperar, ela vai te mostrar que sabe aquele conteúdo, que estava entendendo o que estava acontecendo lá dentro daquela sala de aula. Estímulo é importante para o processo de aprendizagem. Nós, seres humanos, adoramos um elogio. Gente, você não tem noção de como o nosso cérebro adora elogio.
Veste uma roupa e alguém diz que tu tá bonita para tu ver como tu se sente. Não é verdade? Sim, né? Esse elogio, esse estímulo, ele é importante para o processo de aprendizagem. Quando a gente fala de estímulo, a gente não está falando só sobre o reforço positivo, né? Que é aquele elogio. Parabéns! Poxa, muito bem. Sim, a gente está falando sobre isso, mas a gente está falando de outros tipos de estímulo. O estímulo motor, a mão que traz o rosto para a atividade, é um estímulo, né? A trocar para uma. Faz isso para você fazer outra coisa, também é um estímulo. Não pode ser só esse estímulo, senão vira um vício, e aí a pessoa já vira um processo de manipulação. Deixa de ser um estímulo bom e passa a ser um estímulo ruim. Mas sim, de vez em quando pode utilizar, faz isso que eu te dou isso para fazer isso de outra forma, né? Cumprindo. Cumpriu, ok, vou cumprir minha parte. Não cumpriu, não tenho por que cumprir minha parte. Às vezes acontece. O indivíduo nem cumpriu a etapa, a pessoa já está agradando ele, ou porque ele chorou, ou porque ele gritou, né? Não tem nenhuma manchete, criança morre porque gritou que queria alguma coisa e ninguém deu. Não tem isso. Então, também a gente precisa aprender a lidar com esses comportamentos ruins. A gente já teve uma aula aqui falando sobre birras, principalmente lá no autismo, né? Então, a gente também tem que aprender a lidar o que é uma crise e o que é só birra, né? Tem que ter cuidado. Então, esse reforço positivo, que é o elogio, muito bem, parabéns, você conseguiu, você terminou, gostei. Isso é muito importante, né? Até a gente adulto, né, gosta, com ou sem deficiência, né? Você imagine uma pessoa com deficiência, que tem dificuldade, que acha que não vai conseguir. Então, quando ele vê alguém dizendo para ele, parabéns, você conseguiu, isso afeta psicologicamente. E é muito bom, né? É o estímulo positivo, ao mesmo tempo a gente faz a ressalva do estímulo negativo. A criança que é só criticada, ela cria uma relação ruim com o processo de aprendizagem. Mas também a criança que não é criticada também cria algo ruim. Então tem que ponderar isso, tá, gente? Se a criança fez algo ruim, tem que trazer para ela o que ela fez, explicar para ela que não pode bater, que não pode morder, que não pode cuspir, que não pode fazer isso, né? Ou então usa, já tem aqueles que defendem, não use a palavra não, né? Fale de uma outra forma, né? Deixe de fazer isso, por isso, a substituição de palavras. Há aqueles que criticam que a palavra não, né, traz um contexto também negativo. São muitas narrativas, mas é importante que a criança entenda o significado também do não. Eu também não posso privar ela de tudo. Eu posso usar adjetivos, né, derivados, para explicar as coisas à criança, para não usar demasiadamente o não, mas em algum momento eu preciso também, né? Eu preciso explicar para ela o que é o não, o porquê que ele é importante, etc. Tá? Para aprender, gente, nós precisamos querer. A psicopedagogia, ela é uma área que estuda muito isso, o desejo de aprender, né? E aí a área da psicopedagogia, ela fala que o processo de aprendizagem sem este desejo, ele não acontece. E é fato, né? A criança que não quer ir para a escola, a criança que passa a manhã inteira chorando porque não está da escola, mas não quer ir para a escola, né? A criança que passa por bullying e ela não quer ir mais para a escola. Então, toda vez que você tem um não quero ir para a escola, tem que se investigar o motivo, porque o querer aprender, o querer estar dentro da escola, o querer participar das atividades é muito importante para o processo de aprendizagem. Então, o papel do cuidador é despertar esse desejo, é mostrar para esse indivíduo que é bom aprender,
que é legal aprender, e que aprender é divertido, e que aprender é importante, né? Então, os mediadores, o professor é esse mediador, né? Eu sempre fiz muito isso quando trabalhei com turmas de sexto ano. Turma de sexto ano são turmas difíceis de lidar, porque eles são muito imaturos, né, emocionalmente. E aí, mas é importante trabalhar com eles essa consciência da aprendizagem, a consciência de querer aprender. A pessoa com deficiência também, às vezes, ela tem muita baixa estima. Ela achar que tem aquela deficiência, ela não vai desenvolver as suas habilidades como todas as demais. Então, é importante que professores e cuidadores trabalhem esses aspectos emocionais, trabalhem essa capacidade, trabalhem para mostrar que essa pessoa pode, que ela vai conseguir, e que quando ela conseguir, né, ela vai poder conseguir mais do que aquilo que ela já conseguiu. Então, é muito importante que os cuidadores e os professores entendam que não é só passar a tarefa que a pessoa vai aprender. Não é só passei uma atividade, acabou-se, a pessoa vai aprender. Não, gente. Existem vários fatores positivos e negativos que vão fazer com que uma pessoa aprenda, tá? Então, dentro da sala de aula, o cuidador precisa ser esse elo. Não sei se precisa ser esse elo, deixa eu pronunciar correto, né? Esse elo entre a aprendizagem. O cuidador, a fala do cuidador, o gesto do cuidador, é para fazer com que esse indivíduo ele entenda por que ele está na escola. Por que você está na escola? Para aprender, para despertar habilidades, desenvolver todo o seu potencial de cognição, de habilidades motoras, para aprender todo dia coisas novas e desafiar o seu cérebro a fazer isso. Então, a pessoa com deficiência, ela também precisa entender que ela pode se divertir aprendendo, né? Às vezes, o aluno de ensino fundamental e médio, ele tem uma ideia de que aprender é muito difícil, de que aprender, porque os conteúdos vão ficando mais difíceis, né? Mas a gente precisa sempre estar mostrando para eles que aprender também é divertido, que aprender é importante, que aprender, né, é um processo que a gente, para crescer, eu preciso aprender, para ter uma namorada, eu preciso ter que aprender, para ter uma casa, para ter uma família, né? Então, é importante mostrar para essas pessoas que o processo de aprendizagem só acontece se eles também quiserem que isso aconteça. A gente, na psicopedagogia, a gente chama de bloqueio epistemofílico, né? É um tipo de bloqueio em que a gente encontra pessoas que não têm deficiência, não têm dificuldades aparentes de aprendizagem, tem condições financeiras, mas não está aprendendo. Por quê? Já recebe muito esse consultório. Mas por que essa pessoa não está aprendendo? Meu Deus, não tem deficiência. Já não, por que ela não está aprendendo? Faço tudo para o meu filho aprender, por que ele não está aprendendo? Porque aprender também exige que essa pessoa queira aprender. Né? Tenta ensinar uma pessoa a dirigir, manda ela para a autoescola, mas se dentro dela ela diz, eu não quero dirigir, eu não preciso dirigir, eu não vou dirigir, e ela não vai desenvolver as habilidades, ou vai de uma forma muito ruim, né? Ou cheia de problemas. Bom, então, o cuidador dentro da sala de aula pode ajudar os professores de muita forma, tá, gente? Com gestos, com fala, com recursos, com atitude, né? Sempre buscando reforçar, estimular, despertar o interesse desse aluno para a aula, para o que está acontecendo ao redor dele, tá? Para que esse professor ele consiga ali fazer o manejo dele da turma, mas o cuidador, junto com o seu aluno com deficiência, pode ir nessa dupla, né? Despertando ali várias áreas de interesse de aprendizagem e fazendo com que ali juntinhos, cuidador e pessoa com deficiência, o cuidador vai despertando a curiosidade, vai despertando,
né, as áreas de habilidade, as áreas de interesse, e fazendo com que esse indivíduo ele tenha mais consciência da importância da aprendizagem, da necessidade de aprender, né, e que ele desperte cada vez mais, gotinha a gotinha, um pouquinho todo dia, mas que sim, vai sim acontecendo, vai sim se conseguindo fazer essa pessoa aprender. Maravilha? Vamos lá para o nosso próximo tópico.